Vamos lá, começando. Isso, vou pegar aqui a... Pronto. Então, vamos por parte, não é isso? Então, aqui na primeira parte, nós temos aí nossa primeira atividade, né? Onde tem as questões que envolvem velocidade média e movimento uniforme. Então, essa foi a nossa sequência. Essa atividade aqui, há um bom tempo já era para ter sido entregue, nós estamos já passando aí, já fechando o primeiro período, e eu preciso que vocês me entreguem já essa atividade, quem não entregou, e quem entregou está ok, tá certo? Fizemos essa foto daqui da parte do movimento uniforme, né, que é para vocês anotarem no caderno, é como se fosse um resumo do conteúdo, onde fala que os conceitos básicos, fala de ponto material, corpo extenso, tudo aquilo que a gente já falou lá quando se falou de velocidade média. E o que nos importa aqui é a característica do movimento uniforme, né, que daqui a pouco a gente vai reforçar novamente, a função horária que nós estamos usando, que é a função sorvete, e os gráficos, né, que a gente vai falar. Então, ficou preciso colocar isso aí no caderno. Aí eu fiz também umas anotações de quadro, né, que serviu também como a nossa atividade seguinte, que era vocês anotar, né. Aqui eu já falava aqui da característica, com velocidade constante, descrevia a função horária, falava da posição final, que é o S, a posição inicial quando o tempo é zero para a posição inicial, a velocidade, que no caso é a velocidade média, e o intervalo de tempo, que é a variável da função descrita, né, com seu comportamento. Aí eu coloco aqui uma tabela para servir como exemplo. No tempo zero, a posição é 10, ó, aí você escreve aqui o 10. De quanto em quanto está mudando a velocidade? Ela está aumentando a cada 1 segundo, 2 metros por segundo. Aí você, no lugar de V, coloca 2. Aí você fica com S10 mais, né, porque a velocidade é positiva, 2T. Aí a gente faz um exemplozinho, né, de acordo com o que a gente falou, né, anteriormente. Aí eu boto aqui, dada a função horária, S igual a 30 menos 5T, no SI, quer dizer que a distância está em metro e o tempo em segundo. De um móvel, determine a posição inicial. Ora, só olhar aqui na função característica, né? Aí você já mata a charada, né? Aí nós temos aqui a resolução de cada um. Eu coloquei aqui a resolução. Para t igual a 0, S igual a 30. Certo? Aí você só faz substituir e encontra aqui os 30. Para t igual a 5, né? Aí qual vai ser a posição? Aí você substitui na função. 30 menos 5 vezes 5, que dá 25. Aí 30 menos 25, 5 metros. Quando passa pela origem, a posição final é 0. Aí você bota aqui, ó, tem uma equaçãozinha de primeiro grau. 0 igual a 30 menos 5t. Aí você vai e joga para lá com o sinal trocado. 5t igual a 30. Quem é t? Aí joga o 5 dividindo aqui, ó. 30 dividido por 5, 6 segundos. Aí nós falamos de gráfico também, né? Aí você tem aqui o gráfico, né? Como é colocado lá naquele texto. Aí tem posição versus tempo. E aí você vai ter, dessa função aqui, o gráfico é 10 mais 2t. Por quê? Ó? Posição inicial aqui 10. E em 1 segundo, ó, de 0 a 1, ele aumentou 2. Então foi para o quê? 12. Então você vai ter o quê? Velocidade 2. Então, posição final é 10 mais 2t. É só você pegar aqui e fazer as substituições na função característica sorvete, que aí você vai ter exatamente aqui a posição final 12. Aí você representa o gráfico aqui, que é um gráfico crescente. Aí você tem uma tabela, igualzinha àquela lá que nós tínhamos, né? Aí tem aqui, ó, 0, 1, 2, 3. Aí, ó, 20, 15, 10, 5. Ou seja, está diminuindo de 5 em 5. Então, a função característica sorvete, substitui aqui, ó, posição inicial 20. Está aqui, ó, tempo 0. Aí você tem o quê, ó? Menos 5. Por quê? Porque ele está diminuindo de 5 em 5, aí repete aqui o tempo. Então, vai ficar S20 menos 5T. É você que faz aqui a substituição. Tempo igual a 0,20. V, variação de espaço pelo tempo. Aí, menos 5, que está diminuindo a cada 1 segundo. Então, menos 5. Aí só substituir na função característica sorvete. Quando você faz aqui, ó, o gráfico do plano cartesiano, ó, espaço e função do tempo, ó, o 20, né? Aí, ó, em 4 segundos. Então, você vai ter o quê? Que função é essa daqui? S igual a 20 menos 5t, né? Que é igualzinho essa função aqui da tabela.
Só fizemos representar ela no gráfico, né? Então, t igual a 0, posição 20. Quando passa pela origem, ó, qual é o tempo? Quando passa pela origem, o tempo é 4 segundos. Aí você vem e descobre aqui, ó. 0, 20 igual a 30. Ó. Joga o 5t para cá, vai para lá dividindo. 20 por 5, 4, que é exatamente o que tem aqui no gráfico e você consegue encontrar aqui. Aí a gente tem aqui um segundo exercíciozinho. Vocês copiaram também, que servia como atividade para nós, para vocês me repassarem isso aí de retorno, né? O primeiro ano aí de física, que é o primeiro C da manhã e o primeiro A da tarde. Então, a tabela aqui mostra o movimento uniforme de um móvel. Determine aí, ó, posição aqui, ó, 7, mas não é 0, é 1. A gente vai ter de voltar 1 segundo, baixar a posição inicial, tá certo? Essa é a ideia do movimento. Aí, vamos ver aqui como é que ficou as resoluções. Tá aqui, ó. Voltando 1 segundo, diminui 3 metros, o espaço, logo 7 menos 3 é 4. Então, para t igual a 0, a posição inicial é 4. Quem é a velocidade? Variação de espaço pelo tempo. Então, ele está aumentando de 3 em 3 a cada 1 segundo, então é 3 metros por segundo. Aumenta 3 metros a cada 1 segundo. A função característica, substitui o que a gente já tem, ó, posição inicial e velocidade. Ó. Qual é a função característica? Sorvete. S0, VT. Aí, substituindo aqui, ó, 4, 3. Então, vai ficar o quê? S mais 4, 3, né? 4, 3T. É a nossa função desse gráfico aí. Para fazer o gráfico, é só encontrar alguns elementos. A gente já até tem ele na tabela lá. Né? Você pega aqui o plano cartesiano, espaço, tempo, e aí você vai colocar lá. Quando o tempo for 0, 4. Quando o tempo for 1, 7. Aí, só traçar a reta ligando, tem uma função aí crescente do primeiro grau. Aí foi passado depois essa atividade de pesquisa, que era para vocês fazerem, né, juntamente com o que vocês fizeram a anotação do caderno. Cite de como o estudo do movimento uniforme pode ajudar no estudo do trânsito nas grandes cidades. Aí nós falamos lá, né? No caso da velocidade média, você determinar o tempo mínimo de se fazer um determinado percurso. Isso é muito aplicado em GPS, né? Que já diz, quando você vai sair do lugar onde você está, para onde você quer chegar, a ideia de tempo que você tem, que leva para você chegar no seu destino. Então, é fundamental esse tipo de estudo, né? Por exemplo, os ônibus coletivos usam essas informações para traçar quantas viagens o motorista de ônibus pode dar por dia para executar a sua jornada de trabalho. Então, são esse tipo de coisa que vocês têm colocado aqui nessa pesquisa. Depois ele coloca aqui, ó, mesmo sendo raro os movimentos uniformes, na natureza, cite exemplos que são observados. Assim, observado em si é meio complicado, porque, por exemplo, o movimento dos planetas é um tipo de movimento uniforme, a gente não observa, né? Mas sabe que isso acontece, né? E esse uniforme dele não é porque ele sempre acontece no mesmo intervalo de tempo. Porque é um movimento circular, então as velocidades tangenciais não são constantes. Quem é constante? É o ciclo de repetição, que é um movimento uniforme, por assim dizer. Então, você tem, por exemplo, o caso dos elétrons também, que se move com velocidade praticamente constante nos condutores. É um exemplo que você pode usar também, que tem a ver também com frequência de oscilação, né? No caso das correntes alternadas. Então, eram esses casos e vocês poderiam pesquisar ainda mais sobre isso. Aí eu peguei depois coloquei uma foto do mesmo livro, né? Um resumozinho para vocês copiar o movimento variado. Aí aqui a gente já traça, diferente lá de velocidade média, aqui a gente vai traçar a aceleração média, que é a mudança da velocidade no tempo. Certo? Aí as funções aqui são 3 funções, né? Na realidade isso é 2, mas uma é a equação. É a função da velocidade e a função do espaço. A principal é a função da velocidade, né? Que a gente vai falar que é vovô ainda tenta. Depois a gente vai falar sobre ela, tá certo? Então, nesse primeiro momento, hoje a gente não vai falar sobre movimento variado, a gente vai falar só sobre movimento uniforme. Aí eu deixei uns exemplos já para ir fazendo, que envolve aceleração, que é para ir já treinando, que a gente vai reforçar isso aí na próxima semana.
Aí, o que a gente vai falar hoje é sobre o movimento uniforme, né? É a definição que a gente já viu lá no início, é um corpo que realiza um movimento uniforme quando percorre espaços iguais em tempos iguais, ou seja, se movimenta com velocidade constante. Tem aqui a função solvete, que é a principal função do movimento uniforme. S, posição final, S0, posição inicial, V, a velocidade, e T, o intervalo de tempo que vai ser transcrito no movimento. O espaço depende do tempo. Os tipos de movimento, né? Aí a gente não fala muito disso, mas vamos aqui conversar sobre isso, né? É o progressivo, que é quando aumenta as posições em relação à origem, né? Ou seja, velocidade positiva. Aqui chama de regressivo, mas também é retrógrado, né? Pode se chamar de retrógrado, que é a velocidade negativa, ou seja, as posições em relação à origem, elas diminuem, né? Ela diminui. Aí nós vamos falar dos gráficos, né? O gráfico, sim, é coisa que a gente trabalha bastante. Então, nós temos aqui posição em função do tempo, uma função crescente, do jeito que nós falamos, né? Aí nós pegamos aqui esses exemplos, né? Parecido com aquele que nós fizemos lá na nossa tabela branca lá, né? De 5 para 8, né? Aí você tem o quê? 3 em 2 segundos, então dá uma velocidade de 1,5. De 1 para 7 em 3 segundos, que dá o quê? Dá 6, em 3 segundos dá 2. Então, ele aumenta 2, aqui aumenta 1,5 a cada 1 segundo. É um movimento progressivo. Já o retrógrado, né, que a função é decrescente, né, tem os mesmos casos aqui, né? Aí você tem de 8, diminui para 5, diminuiu quanto? 3, em 2 segundos, dá menos 1,5. Aí aqui você tem 6 diminuiu para 4, né? 6 menos 2, ou 6 diminuiu para 2, 6 menos 2, 4. Por 4 dá 1, ou seja, diminui 1 metro por segundo. Então, é um movimento regressivo ou retrógrado, né, que é quando as posições diminuem em função da origem, né, ou da referência que a gente se usa. No gráfico, velocidade em função do tempo, né, a gente não tratou lá no quadro branco, mas é a única coisa que ela é uma função constante. Quando é positivo, a velocidade fica acima do eixo do tempo. Quando ela é negativo, a função fica abaixo do eixo do tempo, que é o retrógrado, regressivo, ou progressivo em cima, ou retrógrado embaixo. E aí nós finalizamos por hoje, né? Essa era só a nossa parte de hoje.